O tema diz vivendo no poder da graça. Lógico que a gente ouve falar muito de graça. Quando eu li esse versículo, eu até tinha preparado um outro, vou falar mesmo. Estava em casa hoje, agora à tarde, Deus me levou a esse Gálatas 2:20, quando diz: estou crucificado com Cristo. E aí eu fui olhar mais ou menos rapidinho, foi bem na hora de sair agora, eu fui olhar, porque ele escreveu, os Gálatas, o povo ali, eles eram muito ligados às obras, a rituais, eles eram ligados à circuncisão e incircuncisão. Para ser salvo eram os cristãos judaizantes, e ali tinha judeus e tinha gentios, e os judaizantes, que era cheio de ritual, que eram os religiosos, eles diziam para os outros: olha, vocês têm que circuncidar, porque senão não valeu, não vale nada esse negócio de aceitar a Cristo. Vocês têm que circuncidar, porque senão estão perdendo tempo. E aí, quando Paulo entra e diz: olha, não precisa disso, porque a verdadeira circuncisão é Cristo em nós, é Cristo em mim. E aí eu vim entender que nós falamos muito de graça, e eu entendi que graça é Cristo em nós, graça é Cristo em você. Ele disse: olha, eu estou crucificado com Cristo, eu vivo na graça, porque Cristo habita em mim. O que é graça, irmão? A gente fala muito, eu anotei algumas coisinhas. Graça é favor, benevolência que não merecemos. Graça é um conjunto de atributos de Deus em nosso favor. Graça, quem recebe não merece, quem dá é misericordioso, é benevolente. Quem recebe, eu não mereço, quem dá, Cristo Jesus, que é dono de toda a misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. Graça no Novo Testamento é chaves, favor, bênção ou bondade. Também Hélios, que se diz misericórdia. Graça quer dizer, então, Deus nos escolheu para abençoar, em vez de amaldiçoar como nós merecemos. O salmista do Salmo 103, versículo 10, já entendia isso, que ele disse: olha, Deus não nos tratou como nós merecíamos, Deus não nos tratou como nós éramos merecedores de ser tratados. Por quê? Porque eu digo, todas as vezes eu digo e vou dizer, merecíamos nós era estar queimando no fogo do inferno, mas pela graça e a misericórdia de Jesus, através de Deus Pai, nós estamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Não é porque você merece, não é porque eu tenho um anel de formatura, não é porque eu sou dono de uma empresa, não é. Graça não tem nada a ver com o que eu sou, graça tem a ver com o que Ele é. Aleluia! O nome de Jesus. Graça, no Velho Testamento, há duas palavras que dizem rei, favor não merecido, que é recebido de quem está numa posição superior e recebe presente dado entre pessoas que estão em um relacionamento, algo parecido. Nós estamos em um relacionamento com Deus. Por quê? Porque a graça de Cristo Jesus foi dada por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós falamos graça, eu entendo graça como Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele, alguém fala, tanta coisa a gente vem falar sobre graça, e eu olhando hoje eu vi, graça é fácil de se explicar. Como? Jesus é graça. Por quê? Porque Deus podia nos tratar como merecíamos, condenar tudo, matar tudo, fazer uma outra nação, mas resolveu dar um presente não merecido. Qual presente? Seu Filho Jesus morrer na cruz do Calvário, para que nós não fôssemos tratados segundo o nosso pecado. Isso é graça, é o que Jesus fez por mim e por você. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava olhando um processo de graça. Por exemplo, graça é Cristo em nós, graça é Cristo em mim. Como isso acontece? De qualquer maneira? Não. João capítulo 3, ele vai contar, e Jesus, o apóstolo escrevendo, disse: olha, Jesus estava no lugar, Nicodemos chega até ele, e ele conversa com Nicodemos, e ele diz: olha, é necessário nascer de novo. Mas como nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. É necessário nascer de
faço, eu sou doutor, eu dou aula, eu explico na sinagoga, mas você não é nascido de novo, você não é nascido do Espírito. O que é ser nascido do Espírito? É Cristo em nós, é Cristo dentro de nós, é vivermos para Cristo, é vivermos em Cristo. Quando nós estamos vivendo para Cristo, ou vivendo em Cristo, nós não temos tempo para olhar as obras da carne. Por isso aos Gálatas ele diz, olha, aquele que anda em Espírito não tem tempo para satisfazer as obras da carne, porque Cristo é a graça de Deus que está em nós, louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 8 de João, ele vai explicar mais claramente, esse texto, eu gosto muito dele, ele vai explicar mais claramente o que é a graça, como a graça funciona, como funcionou conosco. No capítulo 8, o título, alguém olha e vai dizer, a mulher adúltera, mas que é isso? É aí que nós vemos o agir de Deus, o agir da graça contra o pecado, é aí que nós vemos o agir da graça, do Espírito contra a carne. Porque vai dizer, e aqui tem algumas lições, eu quero aproveitar elas todas, desde o primeiro versículo, ela tem uma lição que diz assim, olha, subiu Jesus ao monte, e se nós formos olhar, é uma coisa que eu aprendo e que eu bato muito nessa tecla, que Jesus subiu ao monte não foi para fazer um piquenique, Jesus subiu ao monte, muitas das vezes não era para conversar fiado, Jesus subiu ao monte não era para se divertir, não estou dizendo que é errado, mas Jesus subia ao monte, a maioria das vezes, para orar. E aí eu entendo o seguinte, se Jesus, Deus Pai, se fez carne e ele orava, por que muitos de nós achamos dificuldade e achamos que não precisamos orar? Uma lição nesse texto que eu aprendo é, se Jesus, o Todo-Poderoso, mesmo ali em terra, ele nos ensinava, ele não precisava orar, ele estava nos ensinando que eu, como Deus, eu estou orando para você para vencer, você precisa orar, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho falado muito nisso, e não sou saudosista, mas posso te lembrar, antigamente as coisas aconteciam mais, é porque hoje nós não somos crentes, não é isso, é porque o pecado não é isso, é porque deixamos de fazer algumas coisas que poderíamos estar continuando a fazer, deixamos de orar, deixamos às vezes de ler, nós estamos pecando? Não, nós estamos deixando talvez coisas necessárias, tomar o tempo da oração. E às vezes queremos que Deus faz, e às vezes a gente vem na igreja e recebe a bênção que procura, mesmo sem orar. Por quê? Porque sempre tem um que ora, o pastor que ora, o dirigente que ora, mas se nós juntássemos todos como um corpo só, e todos voltássemos a orar, aí veríamos pessoas paradas no meio da rua ali, ajoelhadas, porque o poder de Deus atingiria ele lá fora, através da oração. Jesus nos ensina, devemos orar, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 2 vai dizer que quando ele desceu, ele foi cedo para o templo, de madrugada, e não tinha nada. Jesus não precisava ir de madrugada para o templo, mas quando nós vemos João 4, versículo 4, que ele diz, olha, é necessário passar por Samaria. Não era preciso, não era porque era necessário. Quando ele desce do monte e vai para o templo, ele estava dizendo, é necessário ir lá, porque eu sei que alguém vai levar uma mulher lá, e eu acho bom isso, porque o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Quando você passa a necessidade, ou muitas das vezes você começa a passar a necessidade, no começo da necessidade ele já chega com a provisão, porque ele sabe o momento certo de agir em nossas vidas. Precisando dele lá no templo, não tinha, irmão, mas ele falou, eu sei que lá vai aparecer alguém, levando uma mulher que precisa. Deus sabe as suas dificuldades, Deus sabe os seus problemas, Deus sabe a hora de agir. Quando você entrou nessa dificuldade, ele já estava do seu lado, esperando o momento, porque ele sabe todas as coisas, louvado seja o nome de Jesus. Essa semana, anteontem, aconteceu comigo, eu trabalhei na firma e saí, e aconteceu da minha esposa, roubaram a minha esposa um dinheiro e chegou no ponto de ficar difícil as coisas. Ontem, anteontem eu conversando com ela, eu falei, ela pediu para levar para um lugar, eu falei assim, vamos lá, na hora que acabou o petróleo, a gente mostra o carro. Acabou, não tem que colocar mais não. Estava em casa ontem, a missionária de alguém me liga, não, vem cá. Eu precisava falar com você. Cheguei lá, eu já veio lá fora, não conheci um dinheiro no bolso, nem valor. Aí comecei a pensar, você esse dinheiro está no seu bolso, você colocar a gasolina no seu carro, está pouco. Ninguém sabia, irmão, só eu e minha esposa, é o que eu estou dizendo, Jesus já sabia. Quando a coisa ficou feia, já foi lá
Diz assim, olha, o texto diz assim: e os escribas e fariseus levaram uma mulher, trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. Os escribas e fariseus, os fariseus eram os que assumiam as 72 cadeiras do sinédrio, eram um juizado, eles eram o que tomava conta das leis. Os escribas eram o que lia a lei, quando já estava a lei promulgada, lia ou a sentença. E eles pegaram uma mulher em ato de adultério, e eles pegaram, eles não falaram para eles, pegaram a mulher em ato de adultério e levaram ela. E o versículo 4 vai dizer que colocou ela no meio. Levou ela, não levou sozinha, não chamou Jesus no canto, não, colocou no meio. Levou para o meio da praça e colocou a mulher no meio. E disse para Jesus: e aí? Foi pego no ato de adultério. E aí uma coisa que eu acho interessante é que a carne, o pecado, sempre vai te expor. Demora ou não demora, ele vai te expor. Uma hora ele vai te expor. Não adianta viver escondido no pecado. Uma hora vai chegar o momento que vai ser exposto isso aí. A Bíblia mesmo diz que nada vai ficar escondido. Uma hora vai ser exposto. Só que o que eu acho interessante é que o pecado expõe, mas Jesus não expõe ninguém. Você nunca viu falar na Bíblia que Jesus falava fulano era ou fulano fez. Não, Pedro me negou, Jesus nunca disse. Isso é a graça. O pecado, ele vai te expor ao ridículo, mas a graça vai te salvar, vai te perdoar, vai te livrar do ridículo, para o nome de Jesus. O que fazemos com ela? Estava no meio. E o interessante é que ele já estava com a sentença pronta, não precisava de mais ninguém. Porque eles dizem na lei de Moisés manda matar. A lei de Moisés diz que é para matar. Nós vemos aqui só para falar. Por que eles perguntaram a Jesus? Primeiro, queriam derrubar Jesus. Se Jesus fala em favor dela, se Jesus fala para matar ela, ele fala: por que você prega amor? Se Jesus fala: não mata não, você está contra a lei, Jesus ficou quieto. E eles continuaram. Naquela hora ele disse: olha, faz o seguinte, quem não tem pecado, quem não tem erro, atira a primeira pedra. E continuou ali escrevendo. E quando ele estava escrevendo, a consciência foi falando com um, falando com o outro, e foi saindo. Porque nós podemos esconder de todo mundo, irmão. Nós podemos esconder a nossa companheira, o nosso companheiro, o nosso pastor, mas a nossa consciência nós nunca vamos esconder, nós nunca vamos dar conta de livrar dela, ela sempre vai estar ali, convocando alguma coisa. E quando ele levantou, todos iam embora. Eu acho interessante, porque aquele processo do apedregamento não era um processo simples, era um processo no qual, quando colocava no meio ali a pessoa que o acusou, era o primeiro que tinha que dar um passo à frente e jogar a primeira pedra. Quando ele disse assim: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. No processo do apedregamento, o primeiro que atirasse a pedra, ele estava dizendo: olha, diante de Deus e diante do sinédrio, eu atiro a pedra. Se essa pessoa que está sendo atirada a pedra não tiver pecado, recaia sobre mim. Não tiver feito delito, recaia sobre mim a pedra que eu joguei nele, a maldição que eu estou jogando nele. Por isso eles saíram, porque quando Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A religião vai ficar apontando o dedo para você, os religiosos vão ficar apontando. Você sabe qual a diferença do pecado daquela mulher para o pecado daquele povo? É que o pecado daquela mulher foi pego no ato, na hora, no momento do adultério. O povo, o pecado escondido, mas é a mesma coisa. Jesus estava dizendo: o dela não é maior do que os seus, o dela não é maior nem diferente do que o seu. Todos eles tira do céu. O dela só é diferente porque foi visto. Atire alguém que não tem pecado. Aí quando eles saíram, Jesus disse: ninguém te condenou? Ninguém. Pois é, vai em paz, nem eu te condeno. Só que aí vem aonde eu quero entrar, que vem o finalzinho, que todos nós só olhamos o vai em paz. Vai em paz, vai em paz. Aí ele fala assim: mas não peques mais. Por quê, irmão? A graça estava ali naquele momento. Chegou na hora que a condenação estava pronta já para matar. Isso aconteceu comigo e com você. Nós éramos, foi lido aqui, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estávamos programados para o inferno. Pronto, já condenado. Deus olhando do céu, no Salmo 14, não viu nem o justo, ninguém, nenhum sequer. Já estava tudo pronto para ir queimar no fogo do inferno.
abertura para a libertinagem, não. A graça é a liberdade de poder nos escolher adorar a Deus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém disse que um pregador, se não me engano, Moisés Leopoldino disse para ele o seguinte: vocês são escravos, vocês não fazem nada, vocês não podem ir para o forró, vocês não podem beber uma, vocês não podem fumar um cigarro, não podem ir para hoje uma mulher, amanhã outra, vocês são escravos. Leopoldino olhou para ele e disse assim: nós somos escravos? Eu vou te provar que você é escravo. Ele: não, eu não sou escravo, não, faço o que eu quero, eu bebo, eu fumo, eu vou para a rua, eu passo noitada. Depois, pois é, se você quiser parar de fumar agora, você fuma? Para. Acho bem difícil. E beber? Você sai para a rua e não bebe, não fica sem beber um mês? Não, mas não tem graça, o que eu vou fazer? Pois é, você dá conta de casar e ficar com a mulher só. Não, não dou conta não, esse negócio aí, eu gosto de muito, eu gosto de prostituição, eu vou dizer, então você não é livre, você é escravo da sua carne, dos seus desejos pecaminosos. Livre sou eu, que posso fazer, mas não faço por amor a Cristo. Livre sou eu, que posso fazer, mas não devo por amor a Cristo. Livre sou eu, que o pecado bate a porta, mas eu digo não quero, porque eu amo a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Deus. A graça nos dá esse poder, a graça é a capacitação para nós vencermos. Ela nos dá força para vencer. É Jesus em você, é Jesus em nós. Quando você passa situações que você não sabe como sair lá na frente, é Jesus em você. Jesus é que venceu por você. Há um dizer, e muito, eu era menino quando contavam isso, que um crente, quando ele estava na boa, quando ele estava com dinheiro cheio, quando ele estava divertido, quando não tinha dificuldade nenhuma, ele estava caminhando, e ele olhava o passo dele e outros passos, e ele dizia: Jesus está comigo, Jesus está comigo. E ele continuava caminhando, e no decorrer da caminhada foi acabando água, foi acabando dinheiro, foi acabando recurso, foi acabando tudo. E ele olhava e os passos iam se apagando. Quando ele não tinha mais nada, ele olhou e só os dedos. E ele dizia: Jesus me abandonou na hora que eu precisava. Quando Jesus estava aqui, quando eu não dou conta mais, eu não quero mais, eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja, mas você está aqui, firme, de pé, porque a graça que trouxe, a graça de Cristo Jesus, que está em nós, está dentro de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Vivendo no poder da graça. A graça nos salvou, nos achou, nos transformou, nos deu a oportunidade de receber o perdão, mas precisamos caminhar no poder da graça. Paulo viveu uma situação no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele disse: olha, eu fui ao céu, alguém foi, uma pessoa foi ao céu, e lógico, sabemos que ele na terceira pessoa, mas ele disse assim: olha, e para que eu não me exaltasse com o poder da revelação, para que eu não achasse que eu sou alguma coisa, que as minhas capacidades é alguma coisa, eu tenho um espinho na carne, um mensageiro do diabo que me esbofeteia, para que eu venha entender que eu não sou nada, a minha capacidade não é nada, que eu não sou ninguém, porque a graça de Cristo, ela não olha pelo que você tem ou pelo que você é. A graça de Cristo é diferente do que nós pensamos. Paulo escreveu ao Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que Deus escolhe as coisas loucas. Ninguém escolhe, mas a graça não olha pelo que você tem. Você é um miserável, a graça te escolheu não pelo que você tem, é pela graça, é por Ele que escolhe. Louvado seja o nome de Deus. E Paulo estava dizendo para mim não me exaltar, para mim não achar que eu sou, tenho um espinho na minha carne, tem um espinho que um mensageiro do diabo que eu me bate, que eu me esprega, que eu me tuca, que eu sofro com isso. Tem dia que eu não aguento mais, que eu já orei para Deus e disse: Deus, tira esse mensageiro. Tem dia que eu quero parar, porque está me empurrando e eu não tenho força, eu quero parar, tira. E Deus: não, senhor. Ele orou segunda vez, pastor, eu já não aguento mais, já estou todo calejado, tira. E Deus: não tiro. Na terceira vez Deus disse: olha, a minha graça te basta. Ele estava dizendo: o poder meu que está dentro de você é a capacidade para passar por tudo e não desistir no caminho.
se fortaleceu no Senhor. Essa história, Davi tinha fugido de Saul e foi para os filisteus. O rei dos filisteus deu uma cidade de Ziclag para Davi. Fica aí no seu povo, toma conta dessa cidade, é sua. Um dia teve uma guerra contra Israel, e Davi disse: eu vou também, porque eu estou aqui, eu vou também. E saíram, 3 dias de viagem, eles mandaram Davi de volta, não queria Davi. Quando ele chega em Ziclag, as suas casas estão tudo destruídas, tudo pegado fogo, os muros do chão, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada. E quando chegaram lá, os companheiros de Davi disseram: olha, vamos matar você, porque é por sua causa que isso está acontecendo conosco. É porque você queria ir lutar e isso está acontecendo conosco. Levantaram-se contra ele, queria matar ele, os companheiros dele queriam matar ele. Foi aonde ele olhou e disse: mas eu me fortaleci no Senhor. Se você for olhar, eu não vou falar agora, mas é Salmo 63, foi desse trajeto. Vai contar como ele se fortaleceu no Senhor. Ele orava a Deus, ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus, ele buscava a Deus em leitura, ele se fortaleceu na graça que há em Deus. E qual é essa graça? Cristo Jesus, que ainda está aqui. Fortaleça-te na graça que há. Aleluia! Para passar as dificuldades, porque não é fácil, nós sabemos, e não vai facilitar, também sabemos, mas a graça de Deus, enquanto a igreja estiver aqui, ela vai estar com você, do seu lado, caminhando contigo. Fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós queremos, eu já disse no começo, nós queremos tudo, queremos as bênçãos, mas não queremos nos fortalecer. Nós temos responsabilidade. Jesus disse: olha, vai, mas não pense, é responsabilidade sua. A força para você vencer eu te dou, mas é responsabilidade sua. Viver na graça, andar na graça, a escolha é sua. Nós podemos escolher o que quiser, mas é igual eu disse, nós temos a liberdade de escolher andar na graça, vivendo na graça, para poder um dia subirmos para encontrar verdadeiramente com o dono da graça, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Precisamos, irmão, nos fortalecer na graça, através da oração. É muito bom, irmão, vir para a igreja e pular, e rodar, e receber dom, e cair no chão, é muito bom, mas é bom receber tudo isso, e sair agora e continuar com isso. Por quê? Porque temos uma vida fortificada na graça, na oração, na leitura, no louvor, na adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preguei agora esses dias, e foi naquele dia que o cantor morreu. Eu estava com 3 pregações, e alguns eu não tinha a mensagem. E quando aquele cantor morreu, me veio uma mensagem numa manchete que eu vi. Eu não sabia, nem conhecia a vida dele, não sei nem quem era ele, fiquei sabendo dele só que ele morreu. E a manchete estava escrita assim: morreu adorando. Naquela hora me veio uma pergunta. Eu já explico para os irmãos que eu não conhecia a vida dele, eu não sei nem quem é. Até hoje eu não tive direito de saber quem era ou quem não era. Aquela manchete perguntou assim para mim: será que estamos adorando? E aí, aquilo me incomodou, porque muitas das vezes nós pensamos que adorar a Deus é vir aqui cantar, é vir aqui pregar. Não, estou pregando, estou adorando. E às vezes Deus está orando, nem daí não saiu, nem do teto não passou, porque a adoração não é o que eu faço agora, a adoração é o que eu venho fazendo cotidianamente, durante a vida. A graça te dá esse poder, irmão. Não é o poder de vir aqui, não, o irmão está cheio da graça, adorou, mas sai daqui, está no pecado, tem uma vida torta. Isso não é graça. Graça é ela te dá força para viver uma vida santa diante de Deus. Você tem que pegar o microfone e assim ninguém cai no chão, mas Deus está olhando e dizendo: eu estou conhecendo, eu estou recebendo essa adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos sendo ensinados, injetados em nós, igreja, que graça é pular. Graça, e não estou dizendo que não pule. Quando a manifestação de Deus vem, ninguém pode uma manifestação que o Espírito Santo do nosso corpo não aguenta. Uns pulam, uns caem, choram, uns desmaiam. Isso é normal, mas graça, não pode julgar graça como isso. Graça é alguém que você anda lá na rua, você conhece, você fala dele, ele passa na rua e alguém diz: aquele lá pode vender para ele que ele paga, aquele lá não pode fazer negócio com ele que ele é crente, aquele lá não, ele tem uma vida de crente. Graça, uma pessoa cheia da graça é uma pessoa que vive como Jesus. Alguém de vocês já viu falar que Jesus comprou e não pagou? Algum de vocês já viu Jesus numa rodinha de fofoca? Já viu Jesus comprar um carro e dar uma caminhada nele, o carro vale 8, não, o carro está 0, vale 15. A pessoa compra, sai daqui bem na esquina ali, o carro piso. Não, você comprou na minha mão, bom, mentira, sabia que estava ruim. Isso não é graça, irmão. Eu posso vir aqui e fazer todo mundo pular e viver errado.
sem a graça, irmão, lá está pulando, tá? Mas lá fora, como é que é? Ele pula as esquinas para correr do cobrador, ele pula a rodinha de fofoca e vai falar dos outros. Como é que é? Não, é lá em casa eu vou com isso, que sou eu. A graça é quem vive uma vida santa. Graça é quem vive uma vida parecendo Jesus. Como é que eu vou saber isso aqui, irmão? Porque nós não sabemos, porque nós não lemos isso, nós lemos tudo quanto é coisa. Jornal, revista, YouTube, Netflix, mas na hora de pegar a Bíblia, o assim não fica barra. Tem Bíblia que está com chato e barra em cima, porque não, mas é tudo, mas não quer conhecer a Cristo. Graça é viver como Cristo viveu. Ele está lá no céu, talvez você não prega o microfone e canta, mas quando você é aí no cantinho, fala glória a Deus, ele fala, opa, conhece esse glória a Deus, aquele lá é o verdadeiro adorador. Graça não é o que aparece, graça é o que você é diante de Deus, graça é o que você é com Deus, louvado seja o nome de Jesus. Por isso é que nós vemos às vezes crentes diante do crente, não é do agora, não é do outro, mas a vida é vitoriosa, ele não quebra, ele não cai, ele é crente a vida inteira, porque ele não é crente no que eles dão para ele. Cristo Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou encerrar só com. Eu estava em casa esse tempo atrás, preparando uma palavra sobre missão. E é claro, o texto Marcos 16:15. Nenhum texto é igual. Me chamou a atenção, ir por todo mundo, pregar o evangelho a todo mundo. A situação. Jesus ressuscitado, passou com os discípulos, estava indo embora. Quando Jesus na terra, tantos milagres, nunca mandou ninguém pregar. Por quê? Porque quando ele curava no mar dos oito, ele curou um paralítico, um leproso, e disse, olha, não pode ver ninguém não. Lá o sacerdote faz o que tem que fazer na cara, não conta ninguém. Ele curou 2 cegos no caminho, e o cego foi curado, e disse, não, conta para ninguém. No meu caso, hoje eu falo assim, conta para todo mundo, rapaz, conta para todo mundo, mas ele não falou nada não. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, se não fez nenhum milagre, você vai ser mais prega. E aí por quê, irmão? Por quê? É uma coisa que nós estamos vivendo hoje. É porque nós estamos olhando milagre. Se ele fala para os discípulos, quando ele curou, falou, vai contar para todo mundo, prega aí que eu fiz isso. As pessoas iam ouvir Jesus por causa do milagre. Quando ele ressuscitou, ele disse, agora você prega eu, porque o evangelho é eu, não é um milagre que eu fiz. O evangelho é Cristo Jesus morto na cruz do Calvário, ressurreto para nos salvar e buscar a moral no céu, louvado seja o nome de Jesus. Essa é a graça, irmão. Não é o que nós vemos aqui, não é o que estamos vistos aqui, é o que nós vivemos, é a graça de Cristo. E ela está aqui nessa noite, no nosso Brasil, no nosso planeta, enquanto a igreja tiver, a graça está para te dar força, para caminhar, porque estamos indo embora, está chegando a hora, nós vamos para casa, está aleluia! Oh, glória a Deus, está chegando o fim, irmão! Aleluia! Coloque-se de pé. Viva no poder da graça, viva em Cristo, seja guiado por Cristo, seja comandado por Cristo, deixa Cristo criar a sua vida. Eu disse uma vez, vou dizer, encerro, quem for pegar pode ficar. Deixa Cristo fazer o que quer e os outros chamar de quadrado. Não me problema não, porque a vida do crente que anda com Cristo é conhecido como quadrado. Mas vocês já viram falar que é melhor ser quadrado do que redondo? Porque redondo o diabo pega e dá um toquinho, ele rouba e vai para o inferno. O quadrado ele vai de um lado, ele vai do outro e não sai. Como é que sai? Cristo Jesus vem por cima e arrebata e leva para o céu. Seja quadrado, mas seja cheio da graça de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eterno